Olá, então bem-vindos à segunda aula do curso de Probabilidade 2. Eu queria começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu na última aula. A gente falou um pouco sobre o que vai ser o curso de Probabilidade 2. Nesse sentido, a gente olhou para a Probabilidade 2 como uma extensão das coisas que a gente viu na reta para a Probabilidade 1 para espaços métricos mais gerais. Claro que a gente não vai só tentar trazer os resultados que já estavam aqui para cá, como por exemplo, o teorema central do limite vai estar bastante relacionado com o teorema de Donsker aqui, mas a gente também vai fazer um outro esforço que é de provar vários resultados nesse contexto, e aqui a gente vai falar bastante de processos estocásticos. Então a gente vai ter vários resultados interessantes no contexto de processos estocásticos que vão ser úteis para frente e que não tem um análogo aqui em análise na reta. Alguns deles vão ter, como o teorema de Donsker, mas alguns outros resultados vão ser novos nesse sentido. Por exemplo, a teoria de Martin-Geiss. Então, isso foi uma breve explicação do que vai acontecer no curso, mas depois a gente já partiu para estudar espaços métricos de maneira mais sistemática. A gente falou um pouco sobre maneiras de simplificar coisas que a gente tem que provar sobre espaços métricos, e tem duas frentes que a gente estabeleceu. A primeira é, ao invés de olhar para toda a sigma-álgebra e provar uma coisa que vale para todos os conjuntos da sigma-álgebra, talvez se a gente mostrar para um conjunto menor, uma família menor de conjuntos, a gente talvez tenha um trabalho mais simples. E uma outra frente, ao invés de tentar simplificar a sigma-álgebra, tentar trabalhar com uma análise funcional, falar mais sobre as funções contínuas ilimitadas sobre aquele espaço E, e teoremas sobre elas podem nos dar teoremas sobre toda a sigma-álgebra também. E isso foi exemplificado primeiro na prova de igualdades entre probabilidades, e depois, quando a gente entrou no terceiro tópico, que foi a convergência fraca. Convergência fraca é um análogo à convergência em distribuição que a gente usou em probabilidade 1 para falar do teorema central do limite. Mas a convergência fraca está bem definida em qualquer espaço métrico, ela pode ser definida de várias maneiras diferentes. A gente escolheu a maneira analítica, que diz que a integral de uma função contínua ilimitada segundo Pn converge para a mesma integral segundo P. Essa é a nossa definição de convergência fraca para toda f contínua ilimitada. E essa vai ser a definição que a gente vai usar, mas também é ao mesmo tempo equivalente a várias outras, que foi o conteúdo do teorema de Portmanteau. Então esse é mais ou menos o esqueleto da última aula. A gente viu até algumas aplicações do teorema de Portmanteau para provar coisas sobre funções integráveis segundo Riemann, conjuntos Jordan mensuráveis. E agora a gente vai continuar um pouco falando sobre convergência fraca, mas agora a gente vai quebrar o estudo em duas partes. Então agora a gente vai estudar convergência fraca quebrando em duas partes. Primeiro a gente vai olhar para aplicações da convergência fraca, que é, de certa forma, a principal motivação para provar a convergência fraca. A gente quer saber para que isso serve, mas também é a parte menor do curso. O maior esforço do curso vai ser gasto provando convergência fraca e obtendo técnicas para se provar a convergência fraca. Mas é óbvio que para a gente se sentir motivado, a gente tem que saber para que diabo serve isso. E também não é claro o tanto que a gente pode usar a convergência fraca para aplicações específicas, mas alguns resultados são gerais. Então aqui a gente vai apresentar um conjunto pequeno de resultados que são totalmente gerais sobre aplicações de convergência fraca, para depois a gente esmiuçar a prova dela. A gente já tem um exemplo muito bom de convergência fraca no curso de probabilidade 1. A gente provou o teorema central do limite, que diz que uma média
de n variáveis aleatórias, um segundo momento finito e tudo mais, depois de propriamente centralizada e renormalizada por raiz de n, converge fracamente uma variável normal centro zero, de centrada e com variância igual à variância de x. Por que isso é importante? Então, a gente está lidando com variáveis que poderiam vir, por exemplo, de uma pesquisa de opinião ou de um ensaio médico. Mas o tipo de pergunta que você gostaria de fazer é, eu pesquisei na população de maneira aleatória, perguntei para pessoas aleatórias para quem elas votariam, ou quais doenças elas tiveram e quais são os hábitos dela de alimentares. E eu concluí que, por exemplo, no caso da eleição, o número de pessoas que votam para o candidato A, depois de... o número de pessoas que votam para o candidato A, dentre as 1.000, é 300. Então eu gostaria de falar que 30% vota no candidato A. Mas com qual precisão posso dizer isso? A gente tem que olhar exatamente com as probabilidades que essa média que você fez empiricamente tenha ficado longe da esperança, que é uma coisa abstrata que você não conhece, por mais do que raiz do número de pessoas que você pesquisou. Isso é dado exatamente, no limite pelo menos, pela probabilidade segundo essa variável normal daquele tipo de desvio. Então a probabilidade que essa variável aqui pertença a A vai convergir para a probabilidade que isso daqui pertence a A. E a gente viu na última aula que, na verdade, isso daqui vale para qualquer A. Para qualquer intervalo. Se a gente tiver um intervalo que a gente chama de intervalo de confiança qualquer, a fronteira do intervalo são 2 pontos no máximo. Então a probabilidade segundo a normal da fronteira dele é 0. Então ele é um conjunto de continuidade. Então, em particular, a gente já sabe que isso daqui vai convergir para isso. Então, para a gente saber qual que é a probabilidade da gente estar no intervalo de confiança, ou, por exemplo, que os jornalistas gostam de dizer que essa pesquisa tem 5 pontos de precisão para mais ou para menos, é baseado nesse tipo de estimativa. Então, isso é certamente bastante útil na prática. E a gente vai olhar para esse tipo de aplicação no contexto de espaços métricos. Já não é tão claro agora para que isso serve, né? Se a gente está agora saindo de pesquisa de opinião e indo para espaços métricos arbitrários, como que eu posso aplicar isso? Uma primeira forma de fazer isso é via medições. O que é uma medição? Você tem, é uma palavra que eu inventei agora, tá? Não é oficial. Você tem um espaço métrico, onde você tem uma sequência de probabilidades Pn convergindo para P, e você tem uma maneira de medir isso. Então, você pode ter uma função h que vai para a reta, por exemplo, ou você pode ter uma função que vai para um outro espaço métrico de maneira mais geral. Mas pensa sempre que a linha é a reta. Então, medição no sentido clássico, você mede qual que é a energia do sistema, ou quantas pessoas vão agir de determinada maneira. Então, baseado no seu ponto do espaço amostral x, você tem um h de x, que é uma medição. E você já tem a convergência fraca aqui, porque a gente está desenvolvendo uma teoria que te permite fazer esse tipo de coisa. Quando é que você consegue a convergência fraca aqui? Se o caso fosse a reta, você conseguiria a convergência fraca na reta, que a gente já vê que tem aplicações. Isso, obviamente, vai depender de h. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, mas a gente vai começar com uma coisa positiva, que é um pequeno lema, proposição, que sempre que H for contínuo e Pn converge fracamente para P, então vamos dizer que o que são essas pessoas? Pn e P são probabilidades num espaço métrico qualquer, H
vai de E para E'. Então, o push forward de H por Pn converge fracamente para o push forward de H por P. E antes de provar a proposição, vamos lembrar o que significa essas notações. A gente sabe que H é mensurável, por ser contínuo, então na sigma álgebra de Borel ela é mensurável. Então, quando a gente tem esse espaço E aqui, a gente quer definir uma medida aqui, o que a gente faz? A gente pega um conjunto A que a gente quer medir, puxa, não pela inversa de H, a gente não supôs hora nenhuma que H era invertível, mas pela pré-imagem de H, para o espaço E, então aqui a gente tem H menos 1 de A, que por hipótese de mensurabilidade é um conjunto mensurável em E, então a gente pode falar da probabilidade de H menos 1 de A. E um exercício mostrar que quando A varia, isso daqui é uma probabilidade em E'. Então a gente pode definir essa probabilidade como sendo com essa notação um pouco estranha, mas que faz sentido por causa dessa composição aqui de funções. A probabilidade push forward de H por P. Desculpa, push forward de P por H. Então a gente tem uma medida, sempre que a gente tem uma função mensurável de um espaço em outro, a gente pode empurrar as medidas daqui para cá. E o que a gente está falando é que se a convergência acontece no espaço de origem H é contínuo, ela acontece no espaço destino. A prova disso é muito fácil. A gente quer mostrar que a integral de uma função contínua em E', segundo o push forward, converge para a mesma coisa para P, só que o teorema da mudança de variáveis para a integral de Lebesgue nos diz que isso é exatamente f está aqui, tá? F é uma função contínua limitada em E'. Isso daqui vai ser a composição de F com H. dp. Agora, como H é contínuo, essa também é contínua. E também é limitada. Então, isso daqui converge, pela hipótese que Pn converge fracamente para P, para a integral de F bola H dp, que é, por sua vez, igual à integral de F push forward de H de P por H. Então, a prova é bastante simples. E a prova foi tão simples que fica tentador dizer que isso acontece em maior generalidade. Então, a gente consiga mostrar para outras Hs. É importante também notar que isso não vai valer para qualquer H. Vamos lembrar um exemplo da última aula? Se a gente tiver uma sequência xn que converge para x, a gente sabe que delta de xn converge fracamente para delta de x. Mas o push forward dessa medida pela função h igual à indicadora de x pode não convergir se os xn forem diferentes de x. Se os xn forem todos diferentes de x, delta xn push forward de h vai ser delta de zero. Porque sempre que você tiver um conjunto que contém o zero, a pré-imagem vai conter todo o complemento de x, então vai conter todos esses pontos, então vai ter probabilidade 1. Se você tem um conjunto que não contém o zero, então a pré-imagem vai ser no máximo o próprio x, então vai ter probabilidade 0 aqui. Então isso daqui não converge, obviamente, para delta de 1, que é o push forward de x segundo h. Então não é qualquer função que você pode colocar aqui e obter a convergência das medidas imagem. É óbvio que aqui a gente escolheu uma função especialmente ruim, que ela tem uma descontinuidade onde estão acontecendo coisas bastante interessantes, né? A convergência de xn para x acontece nas proximidades de x, que é exatamente onde h tem uma descontinuidade. Então esse é o próximo resultado que a gente vai provar, que se não tiver nada de interessante, entre aspas, acontecendo
nas mediações das descontinuidades de H, então aquele teorema ali também vale. A gente pode traduzir a convergência de E para convergência em E'. Primeiro, então, vamos definir o que é DH, simplesmente o conjunto de X em E, tais que H é descontínuo em X. X minúsculo. É o conjunto dos pontos de descontinuidade de H. E agora a gente pode enunciar o teorema que diz que se Pn converge fracamente para P em E, se além disso H de E em E' é tal que a probabilidade limite do conjunto dos pontos de descontinuidade de H é zero, então os push-forwards vão convergir também. Então a gente pode fazer medições até descontínuas no nosso espaço E e obter a convergência das medições, das estatísticas das medições, desde que essas medições não sejam descontínuas nos pontos onde P dá probabilidade positiva. Então, as descontinuidades têm que ser pequenas nesse sentido. Então, como é que a gente prova esse teorema? A gente vai usar o teorema de Portmanteau para provar essa convergência fraca e vai considerar, então, conjuntos F fechados em E'. A gente quer provar uma convergência fraca em E', então a gente pega um conjunto fechado em E'. E o lim_sup que a gente está interessado, de acordo com o Portmanteau, é exatamente da probabilidade do push-forward. Então, isso é uma medida em E' de F. Isso a gente sabe que é igual ao lim_sup da probabilidade de H-1 de F. E a gente sabe que, a gente está interessado no lim_sup de Pn. Senão não teria N, né, aqui. A gente gostaria de dizer que isso é menor ou igual a P de H-1 de F, porque é isso que a gente ganha de Portmanteau da convergência de Pn para P. O problema é que Portmanteau exige que a gente tenha um fechado aqui. Então, tudo bem, vamos pagar o preço aqui e ver se a gente consegue resolver o problema depois. A gente está fazendo uma cota que, a princípio, não é fina. A gente está colocando, usando a cota que a probabilidade de um conjunto é menor ou igual à probabilidade do fecho dele. Mas agora, finalmente, a gente tem uma situação que a gente pode usar Portmanteau para a convergência de Pn para P em E. Então, isso é menor ou igual a P de H-1 de F fecho. E tudo que a gente precisa agora é tirar esse fecho para a gente obter, porque isso daqui, se a gente tirar o fecho, a gente pode escrever isso como push-forward de F. Tá, então, vamos falar um pouco sobre essa função, esse conjunto aqui. É o conjunto que a gente gostaria de trocar por H-1 de F. Então vamos lá. O que eu afirmo é que H-1 de F fecho está contido. A gente gostaria de dizer que ele é igual a H-1 de F, mas isso obviamente não vai ser verdade, porque H não é contínuo, mas que está contido no conjunto dos pontos de descontinuidade de H, união H-1 de F. Então, como que a gente prova isso? Como sempre, a gente pega um X aqui e vamos ver que ele está lá. Então, se X pertence a esse conjunto fecho, então existe Xn em H-1 de F convergindo
para x. Essa é a definição de um ponto estar no fecho. Tá, agora nada nos mostra que x está em H-1 de f. Agora, tem duas opções aqui. Ou x pertence a DH, então está tudo bem, porque está naquela união. Ou x pertence a DH complemento. Ou seja, x é um ponto de continuidade. Se x é um ponto de continuidade, xn convergindo para x implica, continuidade de h, né? Que h de xn converge para h de x. Só que a gente sabe que xn, todos então, todos os xn estão em H-1 de f. Então, quer dizer que xn, que h de x, desculpa, está em f. H de xn está em f. Então, o que isso nos dá? Se h de xn está em f fechado, isso aqui converge, então isso daqui também vai estar em f. A gente acabou de mostrar que h de x está em f, que é equivalente a dizer que x pertence a H-1 de f, que é a nossa segunda parte aqui. Então, ou x é um ponto de descontinuidade, ou ele está em H-1 de f. Só usando que f é fechado. Tá, então voltando para a prova, o que a gente tem? Que o lim_sup de Pn H-1 de f é menor ou igual a P de H-1 de f fecho. A probabilidade da união é menor ou igual à soma das probabilidades. Isso daqui é zero por hipótese, mais probabilidade de H-1 de f. Agora a gente está numa situação bem confortável, porque isso pode ser escrito como o push forward, que é o que a gente queria mostrar, para mostrar a convergência da fraca dos push forwards via Portmanteau. Então isso termina a prova do teorema. E a gente acabou de mostrar que medições descontínuas também podem convergir, desde que as descontinuidades tenham probabilidade zero, segundo a probabilidade limite. Como que a gente vê isso sendo aplicado em situações mais práticas, né? Vou dar dois exemplos. Um deles eu vou remeter de novo à análise na reta. Então, por exemplo, se a gente tiver uma função h de 0,1 na reta, vamos dizer limitada, a gente gostaria de saber, por exemplo, se a integral de h dp, desculpa, medida de Lebesgue, digamos que ela seja mensurável, e a gente gostaria de saber quando que a soma de rima pontilhada converge para a medida de Lebesgue. Então, obviamente, isso não é verdade para qualquer função. Se a gente tiver h, por exemplo, indicadora dos irracionais, isso não vai dar certo. Mas quando é que a gente pode dizer que isso funciona? Então, a gente tem essa teoria no curso de análise na reta, é uma teoria bonita, mas difícil de mostrar. A gente gostaria de economizar tempo aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Apesar de que isso não parece uma medição, no fundo isso é uma medição, né? Isso é um outro jeito de escrever essa integral, é como a integral da identidade segundo o push forward da medida de Lebesgue segundo h. A gente escreveu como integral na reta de uma função contínua
segundo um push forward. Isso daqui é igual à integral de x segundo a medida μn push forward com h, onde μn é soma de delta I sobre n. Então a gente acabou de ver que a convergência fraca, essa função é contínua, ela não é limitada, mas a gente pode tomar, desde que a gente coloque aqui h limitado entre A e B, a gente pode limitar isso daqui para AB e a gente não vai ter uma função limitada na reta toda, mas tem uma função limitada em AB. Então a gente consegue dizer que isso daqui vai convergir para isso, desde que essa sequência de probabilidades convergir para essa probabilidade fracamente. E quando isso acontece? Por exemplo, se a medida de Lebesgue do conjunto dos pontos de descontinuidade de H for igual a zero. Então isso é exatamente um teorema bastante importante no curso de análise na reta, que se uma função tiver conjunto de descontinuidade de medida zero, as somas de Riemann convergem para a integral de Riemann e de Lebesgue dessa função. Em particular, a gente acabou de mostrar que essa função é mensurável, se o conjunto dos pontos de descontinuidade dela for zero. Não é difícil de ver isso. E esse teorema é bastante custoso no curso de análise na reta. Claro que eles usam outros pontilhamentos na hora de provar isso aqui, mas igualmente a gente pode usar outros pontilhamentos. Vai ser muito fácil mostrar que outros pontilhamentos também convergem para a medida de Lebesgue fracamente. Então, está aí uma primeira aplicação desse teorema. Para a segunda aplicação do teorema, eu vou ter que falar de coisas que não são bem conhecidas ainda por todos, porque a gente não tem muitos exemplos de convergência em espaços métricos, né? Então a gente ainda não sabe ainda como provar a convergência fraca para depois aplicar a convergência fraca. Como eu disse, o intuito do curso vai ser fazer as duas coisas, mas agora a gente está começando com as aplicações sem ter ainda provado convergência fraca de vários exemplos. A gente provou aquela sequência de somas que convergem para a medida de Lebesgue, a gente sabe o termo central do limite, mas em espaços métricos, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que alguns processos parametrizados por n, por exemplo, um passeio aleatório, que eu não disse o que é ainda, mas uma coisa que a gente pode fazer mais ou menos jogando moedinhas, uma coisa simples de construir, que no fundo é uma função contínua do 0, 1, a gente talvez consiga mostrar que isso daqui converge como um elemento aleatório do espaço C01 para uma coisa que a gente não sabe ainda o que é, mas que está bem definida, que a gente sabe falar alguma coisa sobre esse limite aqui. Talvez seja o caso, inclusive, que esse limite seja mais simples do que essa coisa com n grande. Então é frequente a gente olhar para um problema com n igual a 10 a 23, não saber falar nada sobre aquele problema, mas se o n fosse infinito a gente saberia. O termo central do limite é um exemplo. A gente não sabe como se comporta exatamente uma soma de 1 milhão de variáveis independentes, mas a gente sabe bastante coisa sobre a normal, zero sigma ao quadrado, que é essencialmente a tal soma infinita daquelas variáveis. Então, se a gente tivesse uma coisa assim, o que a gente poderia querer medir nesse modelo e ver que tanto faz desde que n seja grande? Então, por exemplo, a gente poderia querer ver o máximo. Qual que é o máximo que essa função aqui contínua atinge? Por que isso pode ser interessante? Digamos em aplicações de finanças, em que isso aqui poderia ser um modelo do preço de um portfólio. Você quer saber qual que é o máximo que ele atinge? Agora, o máximo, felizmente, é uma função contínua aqui. Então, o máximo, se a gente souber da convergência fraca disso aqui, a gente sabe da convergência fraca do máximo, como distribuições na reta. O máximo aqui e o máximo aqui tem uma convergência fraca.
Mas talvez não seja o máximo que você está interessado. Talvez, por causa da aplicação específica que você está analisando, você quer saber, por exemplo, quando é que você vai chegar, seu valor de ação vai chegar em menos 1. Então, esse tempo aqui, uma variável aleatória, legítima, você gostaria de saber se ela se comporta bem, se eu medir ela segundo o meu modelo, ou segundo o modelo infinito, tanto faz mais ou menos, tem essa convergência. Aqui eu dei a impressão que a função não é contínua, né? Função contínua. Você tem esse primeiro momento em que você chega no ponto menos 1. Então, t é definido como o ínfimo dos t's em 0, 1, onde bt, que é o nome que a gente dá para essa função, onde bt é igual a menos 1. E 1 se esse conjunto for vazio. Então, se o conjunto de pontos que você chega no menos 1 for vazio, a gente define t como sendo 1, é o máximo. Se tiver em algum momento chegado no menos 1, esse primeiro tempo é a variável t maiúscula. Então, essa variável é uma medição. A gente gostaria de saber se a distribuição dela converge, se a distribuição dela segundo a medida finita converge para a distribuição dela segundo a medida infinita. Óbvio que de novo, eu estou fazendo isso aqui sem ter definido o que é isso, tá? Só estou querendo exemplificar que essas coisas acontecem na prática. A gente vai entender tudo isso depois ao decorrer do curso. Não se espera que vocês estejam entendendo todos os detalhes disso. Mas é só para mostrar que essas coisas acontecem na prática. O que eu queria enfatizar é que essa função não é contínua. Então, um problema que é bastante natural, quando o meu portfólio vai chegar em menos 1, é uma medição descontínua no espaço C01. Por que isso é verdade? Considera, por exemplo, uma função de C01 que chega no menos 1, mas só encosta brevemente no menos 1 e depois decola. Essa função é um ponto de descontinuidade de t nesse espaço. Por quê? Se a gente subir ela só um pouquinho, de acordo com a norma do sup, que é a norma que a gente coloca aqui, a função não mudou muito, mas o t pulou desse valor para o máximo, que é 1. Então, de fato, a gente está fazendo uma medição que é descontínua. Agora, se a gente soubesse, de alguma maneira, que esse tipo de situação é muito atípica, porque isso aqui são os pontos de descontinuidade, né? Pontos de descontinuidade são funções dessa natureza. Será que eles têm probabilidade 0, segundo P? Se isso daqui tiver probabilidade 0, segundo a medida limite, está tudo bem. Essa medida também vai se comportar bem no limite, essa medição. Por que é intuitivo que isso aqui seja 0? Óbvio que a gente nem conhece P, a gente vai definir P ao longo do curso, quando a gente vai falando do movimento browniano, mas por que é natural que isso aqui tenha medida 0? DH, o conjunto dos pontos de descontinuidade de H, é exatamente, está contido no conjunto onde o mínimo de BT é igual a menos 1. Então, DH está contido aqui. Você tem que ter o mínimo exatamente igual. O mínimo não pode ser... se o mínimo for um pouquinho menor do que menos 1, você tem uma robustez, você tem uma continuidade. Desculpa, isso aqui não é exatamente verdade, não, mas... De certa forma, o DH está relacionado com isso. E esse mínimo é uma variável contínua. Isso aqui, desculpa, isso não era verdade que estava contido, porque você pode fazer isso no menos 1 e depois atingir o menos 1 para baixo. Então, o mínimo vai estar aqui para baixo. Mas, moralmente, quer dizer que em algum intervalinho você teve um mínimo igual a menos 1. E como essa variável, isso tudo aqui que é contínuo,
Esse mínimo deveria ser uma variável com distribuição contínua e não deveria dar massa para um ponto só. Então, é intuitivo que esse tipo de situação é atípica e devia ter probabilidade zero. Claro que a gente não está provando isso aqui, vai dar para provar isso daqui depois que a gente tiver a teoria. Mas é uma outra aplicação de convergência fraca, pelo menos no sentido abstrato. Agora a gente vai sair um pouco das aplicações e saltar para a parte do curso que a gente quer provar que a convergência fraca de fato ocorre. Então, como provar que Pn converge fracamente para P? Então, a gente já provou convergência em vários cursos durante nossa formação, né? Então a gente pode tentar buscar inspiração nesses cursos. E o mais intuitivo seja, talvez, procurar inspiração em probabilidade 1, onde a gente mostrou um resultado desse tipo na hora de provar o teorema central do limite. Se vocês lembrarem, o que a gente fez naquele momento, para o teorema central do limite, foi combinar o teorema de Levi com funções características. Que apesar de ser uma técnica muito boa para provar a convergência fraca na reta, ela infelizmente está bastante restrita à reta, ou a espaços parecidos com a reta, como o Rn, por exemplo, porque usa transformada de Fourier, no fundo. Essas duas partes usam transformada de Fourier. Então, o que a gente precisa é uma ferramenta que não seja tão restrita à reta. O que eu gostaria de usar como inspiração, ao invés disso, é o curso de análise no RN. Ou espaços métricos. Alguns cursos de espaços métricos também passam por essa linha de raciocínio. Digamos que a gente tenha uma sequência xn que a gente quer mostrar que converge para um certo x. Então, provar que ela converge para alguma coisa pode ser quebrado em primeiro mostrar que ela converge e depois que ela converge para aquela coisa. Então, como que a gente mostra que uma coisa converge abstratamente assim? A gente pode usar teorema de Cauchy, falar que ela é uma sequência de Cauchy, mas uma outra maneira bastante poderosa é dizer que ela pertence a um compacto. Isso não dá imediatamente que ela converge, mas nos dá que uma subsequência dela converge para um limite que talvez dependa de qual subsequência que a gente escolheu. Mas se isso daqui for o primeiro passo, vamos colocar passo 1, o passo 2 seria mostrar, então o primeiro passo é compacidade, e o segundo passo seria mostrar uma espécie de unicidade, que existe um x, tal que se xnj converge, então xnj converge para x. Essas duas coisas juntas nos dão a convergência do xn para x. Compacidade e a unicidade do limite. Como que a gente pode ver isso, pelo menos no contexto de análise na reta, ou análise no RN? Suponha que não. Suponha que xn não converge para x. O que isso quer dizer? Que existe um epsilon zero, tal que, para todo n zero, existe n maior ou igual a n zero, com distância entre xn e x maior ou igual a epsilon zero. Disso a gente pode obter que existe uma subsequência nj indo para infinito, com distância entre xnj e x
maior do que ε0. Qual que é a incoerência disso? XNJ é uma sequência de um compacto. Então, XNJ pertence a um compacto. Logo, existe XNJK que converge para alguém. Mas, por unicidade, deve convergir para X. Então, como que isso daqui está a distância ε de x para todo o J, mas tem uma subsequência que converge para X? Isso é uma contradição. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes disso. Primeiro, que vocês já viram em análise na reta ou análise na RN. Segundo, porque a gente vai provar uma coisa muito parecida com essa para a convergência fraca. Então, esse é o próximo lema que a gente vai provar, que quebra a prova de convergência fraca em 2 passos: compacidade e unicidade do limite. Lema. Se Pn e P são tais que, para todo NJ subsequência, existe um NJK subsequência tal que PXNJK converge fracamente para P. Então, esquece todas essas subsequências, simplesmente Pn converge para P, fracamente. Tá? Então, no fundo, o que a gente está falando é que primeira observação importante, né? A gente já tem um candidato para a convergência. Mas o que a gente está falando é da unicidade, que sempre que a gente tiver uma subsequência, a gente tem uma subsequência que converge. Então, isso a gente poderia extrair, por exemplo, da compacidade, mas a gente sabe a unicidade do limite. Então, a sequência original também converge para o mesmo limite. Como que a gente prova isso? É a mesma prova, essencialmente, da análise na reta. A gente vai supor para o absurdo que não. O que nos dá que existe uma função f contínua limitada e um ε0 maior do que zero, tal que P integral, de f segundo Pn não converge, existe uma função contínua limitada tal que a integral não converge. O que significa? Que existe ε e uma subsequência tal que isso daqui não está ε0 próximo de P. Tá claro? Eu simplesmente estou primeiro supondo que não converge, então existe uma função contínua ilimitada tal que isso não converge para isso. Se não converge, como números reais, então existe um ε0 e uma subsequência tal que eles estão ε0 longe um do outro ao longo dessa subsequência. Mas essa subsequência pode ser usada no enunciado do lema para obter NJK com PNJK convergindo fracamente para P. O que implica, agora a gente começa a ver que a seta da convergência fraca se mistura com a seta de implicação, implicando em integral de f dPnJK converge como sequência de números reais para integral
de f dp. Vai ser um absurdo, porque essa subsequência, isso daqui é uma subsequência dessa sequência de números reais. Se essa sequência de números reais está epsilon longe de 10 desse número, então uma subsequência dela não pode convergir para esse número. Então a gente acabou de mostrar o lema, que é um ingrediente bastante importante para a prova de convergência fraca em geral. O problema é que a gente ainda está precisando de um ingrediente muito importante, que é como provar a compacidade. A gente não tem a menor esperança de mostrar que toda subsequência tem uma subsequência convergente antes de mostrar a compacidade. Então, esse que é o assunto dessa e da próxima aula, do final dessa aula e da próxima aula. A gente vai provar um teorema bastante central sobre compacidade, que é o teorema de Prohorov. Então, esse é um teorema que é muito central, bastante importante para a probabilidade, que vai ser... A gente já vai ter aplicações para ele logo depois que terminar a prova, a gente já vai ver aplicações bastante interessantes dele. Então, é um teorema bonito e relevante, mas que infelizmente tem uma prova um pouco longa. Então, como a prova não vai caber no fim dessa aula, a gente vai enunciar ele, preparar todo o terreno, falar, recapitular o que a gente vai precisar ao longo da prova, e a aula que vem vai ser dedicada puramente à prova do teorema de Prohorov. Então, primeiro a gente precisa de uma definição. Dizemos que uma família então vou denotar essa família assim, P lambda, para lambda em lambda maiúsculo. Então uma família, princípio não enumerável de probabilidades. Um espaço métrico. É rígida. Então, não sei se rígida é a melhor tradução, mas é a tradução que pegou no Brasil. Em inglês é tight, então é justa, apertada, rígida. Se para todo epsilon maior do que zero, existe K, contido em E, compacto, tal que o supremo, o ínfimo, para lambda na família da probabilidade lambda de K é maior do que 1 menos epsilon. Então vamos destrinchar um pouco essa definição. A gente está dizendo que essa família é rígida se ela tem suporte praticamente todo em um compacto. Um compacto só para todos os elementos da família. Então, se existisse um compacto que tem probabilidade 1 para todos os elementos da família, ou, por exemplo, se o espaço E todo fosse compacto, acabou. Se o espaço E for compacto, a gente toma K como sendo igual a E e acabou. Tudo isso aqui vai ser 1, o ínfimo vai ser 1. Talvez o E não seja compacto, como no exemplo a reta, e a gente só quer que o que a gente fala que a massa não escape. A gente não gostaria de poder dizer que está o tamanho do universo. É compacto, é grande, mas é compacto. Ah, mas ainda tem umas probabilidades que dão probabilidade 1/3 para o complemento do universo. A gente gostaria que a massa não escapasse, que existisse um K para todo epsilon, que segura 1 menos epsilon da massa de todas essas probabilidades uniformemente. Alguns cursos de probabilidade 1 passam por essa definição na hora de provar o teorema central do limite, outros não. Mas aqui a gente não vai assumir que vocês já tenham visto essa definição antes, não. O importante dessa definição é que, apesar de que tem esse ínfimo e tal, esse compacto é um compacto no espaço métrico. Então, se a gente estiver falando do espaço métrico sendo a reta,
A gente conhece bem os compactos da reta, são bem caracterizados. Se for o espaço euclidiano também. Talvez seja um espaço mais complicado, de qualquer forma. Compacidade nesse espaço é uma coisa que a gente está assumindo que a gente sabe fazer, sabe provar, sabe caracterizar. Agora, o espaço ME de todas as probabilidades aqui é um espaço muito mais complicado. Imagina todas as probabilidades na reta. Então, se E for 2 pontos, ME já é equivalente ao intervalo 0,1, que é o P que dá a probabilidade de estar num ponto ou no outro. Se tiver 3 pontos, já vai dar um simplexo. Se E for a reta, o ME já é um espaço super complexo. Então, compacidade aqui é bastante complicado, talvez. É um espaço mais complexo que esse. Se você sabe compacidade aqui, você sabe compacidade aqui. Esse é o coração do teorema de Prohorov. Vamos enunciar ele para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então, o teorema de Prohorov tem 2 partes. Então, a primeira parte é a ida. Se uma família π é rígida, então π é sequencialmente pré-compacta. O que isso quer dizer? Então, se ela é rígida, ou seja, a gente consegue verificar uma coisa razoavelmente simples em cima dela, então toda sequência de probabilidades aqui possui uma subsequência que converge, talvez não para o próprio π, mas pelo menos para o fecho de π. Então, pré-compacto é isso, que o fecho é compacto. E essa certamente é a parte mais importante do teorema de Prohorov, porque pega a hipótese mais fácil de verificar e nos dá a hipótese mais útil. Mas também vale praticamente uma volta para esse teorema, o que não é muito aplicado na prática, a volta, mas tem algumas aplicações e também é útil para a gente parar de procurar hipóteses mais fracas. Se vale a ida e a volta é porque as duas coisas são essencialmente equivalentes. Não são exatamente equivalentes porque a gente vai assumir que é um espaço polonês. Então, se é um espaço métrico polonês, ou seja, separável completo, e π é pré-compacta, então π é rígida. Ou seja, Prohorov é praticamente uma equivalência entre rigidez e compacidade, pré-compacidade. Como eu disse, rigidez é tipicamente muito mais fácil de mostrar porque trata do espaço base E e não do espaço de todas as probabilidades em E, que é um espaço muito mais complicado a princípio. Então, eu disse que a gente vai aproveitar o fim dessa aula para destrinchar um pouco mais o teorema. De fato, a gente vai provar a parte fácil do teorema agora. A gente vai provar a volta e vai preparar um pouco o terreno para a ida na aula que vem. Então, prova de compacidade, pré-compacidade implica rigidez. Então, a prova da parte fácil. Então, primeira observação. Digamos que a gente tem uma família de abertos, Gn, crescendo para o espaço E inteiro. Ou seja, uma família
cada vez maior, encaixada, e que cobre eventualmente qualquer ponto de E. Então, o ínfimo, para todo epsilon existe um n, 0, tal que o ínfimo sobre a família da probabilidade de Gn0 é maior do que 1 menos epsilon. Então, no fundo, a gente está mostrando uma coisa que lembra rigidez. Rigidez, a gente teria que mostrar isso para um compacto e estaria mais ou menos pronto. Mas ao invés de compacto, a gente está pegando esses abertos. Mas em compensação, são qualquer família de abertos que cresce para o espaço todo. Então, como que a gente mostra isso? Vamos supor por contradição que não. Vamos fazer uma mini prova aqui da observação. Se não, a gente conseguiria um n0, um epsilon 0, desculpa, e uma sequência nj com esse ínfimo sendo menor ou igual a 1 menos epsilon 0, o que implica que para todo j existe um pj menor ou igual a epsilon 0, ou seja, P, eu vou chamar ele de PNJ também, PNJ de GNJ menor ou igual a 1 menos epsilon 0. Então, se esse ínfimo não está indo uniformemente para 1 com N, então a gente consegue um epsilon 0 e uma subsequência tal que a gente pode pegar uma probabilidade e um G que para aquela subsequência está menor ou igual a 1 menos epsilon 0. Na verdade, dá para a gente fazer até isso aqui, ó, porque é a família encaixada. Então, a gente tem isso daqui, mas vamos lembrar que a família Pn está na família π. Todos os Pn estão na família π, que é uma família pré-compacta. Então, existe PNJ convergindo fracamente para alguma medida Q no limite. Então, a gente consegue extrair dessa sequência que está num espaço pré-compacto uma subsequência e um candidato para qual essa convergência fraca vale. Então, a gente usa Portmanteau para dizer que Q de GNJ é menor ou igual ao lim_inf de PNJ de GNJ, só que como todos esses elementos são menores ou iguais a 1 menos epsilon 0, o lim_inf também é menor que 1 menos epsilon 0. Mas isso não pode acontecer porque uma probabilidade fixa e um conjunto que está crescendo para o espaço todo, a probabilidade tem que convergir para 1. Então a gente acabou de provar uma contradição que mostra que essencialmente vale o nosso resultado de rigidez, mas aqui a gente ainda não tem compactos, ainda a gente tem abertos. E até agora a gente ainda não usou que o espaço é polonês. Então, se fosse tão simples a prova assim, a gente não precisava da hipótese do polonês. Agora que a gente vai usá-la. Vamos tentar pensar qual que é a dificuldade de mostrar rigidez. A dificuldade de mostrar rigidez é construir esse aberto, esse compacto. Por exemplo, alguns espaços, nenhuma bola aberta é compacta. Como que a gente vai tentar construir um conjunto compacto? Não tem muita ferramenta ainda para construir esse compacto, usando só aqueles abertos que a gente já mostrou que suportam a família. O jeito de fazer isso é o seguinte: primeiro a gente vai usar que é o polonês para obter uma família A
JNK. Então tem dois parâmetros aqui, tal que o diâmetro de ANK é menor ou igual a 1 sobre K para todo N. Então, fixado K, essa família AN é uma família de conjuntos de diâmetro 1 sobre K, menor ou igual a 1 sobre K. E fixado K, ANK cobre E. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é uma cobertura são várias coberturas de E, uma para cada K, mas cada vez com raios menores. Isso segue do fato de E ser um espaço polonês. É aqui que a gente está usando o fato que é polonês. Tudo bem, esse conjunto a gente pode supor todos abertos. O que quer dizer que a união N de ANK é o espaço todo, a gente está supondo isso. Então, essa união finita até um certo N0 converge quando N0 cresce para E. Então, a gente está num contexto muito parecido com o que a gente provou na observação anterior. Uma família de abertos que cresce e cobre o espaço E inteiro. O que implica que existe um NK com ínfimo em lambda da probabilidade lambda da união até NK de AKN maior ou igual a 1 menos, e aqui eu vou colocar epsilon sobre 2AK mais 1. Vai ficar claro por que depois. Mas essencialmente o que eu quero dizer é que, fixado um K, o fato que essa família cresce para E nos dá que existe um N0, um NK, tal que esse cara tem praticamente o suporte de todo mundo na família uniformemente. Por que isso é importante? Porque agora a gente pode definir B como sendo a interseção em K, com todos os Ks, da união N menor ou igual a NK de AKN. E esse conjunto tem umas propriedades interessantes. Primeiro, a probabilidade. Então, não vou colocar o ínfimo por enquanto, não. A probabilidade segundo lambda de B é maior ou igual a 1 menos aquela soma ali. Então, isso daqui é só tomar o complemento, usar a desigualdade, que a probabilidade da união é menor ou igual à soma das probabilidades, e depois tomar o complemento de novo. Então, o B tem praticamente a medida toda para o lambda. Então, se isso vale para qualquer lambda, também vale para o ínfimo em lambda. Então, a gente acabou de montar um conjunto que tem a propriedade que a gente quer, de que ele suporta as probabilidades todas uniformemente, mas para todo raio que você me der, esse conjunto é coberto por uma união de bolas menores que aquele raio. O que quer dizer que B é totalmente limitado. É um exercício de espaços métricos, que eu não vou provar, que isso implica que o B fecho é compacto. Então, você termina a prova mostrando que existe um compacto que tem a probabilidade de praticamente 1 uniformemente na família. Então, isso termina a prova da parte fácil do Prohorov. Então, vocês já viram que também não foi uma prova totalmente fácil, mas a outra implicação é mais complicada, significativamente mais complicada. E antes de ir para a prova em si, eu queria fazer uma preparação da volta. Então, a gente vai provar o lado importante do Prohorov na aula seguinte,
mas hoje a gente ainda vai preparar um pouco o terreno para isso. Então, vamos preparar um pouco o terreno para a prova do Prohorov. Vamos primeiro enunciar de novo a parte que ainda falta provar, que é se uma família π é rígida, então π é pré-compacta. Tá. Vamos primeiro, antes de mergulhar na prova, ver o que vai ser a dificuldade dessa prova. Mostrar que algo é pré-compacto significa mostrar que Pn pertence a π, implica, a gente vai mostrar sequencialmente pré-compacto, implica que existe PNJ convergindo fracamente para alguém. E em alguns cursos de matemática a gente já presenciou esse tipo de problema. Parar de usar setinha para implica aqui. Que às vezes para provar convergência a parte mais difícil é achar o candidato a limite. E nesse caso também vai ser o problema dessa prova, achar um candidato ao limite. A gente consegue usar a rigidez para transformar a compacidade, para usar a compacidade da reta, para obter candidatos a Q de determinados conjuntos. Não Q como uma medida inteira, mas Q de A não vai ser tão difícil de estimar para alguns A's. O problema é mostrar que Q é uma medida e depois que a gente já tem um candidato que é uma medida, a gente consegue provar a convergência. No fundo, achar esse candidato é um problema de construir medidas, que a gente já estudou exaustivamente em teoria da medida, mas a gente vai precisar fazer uma pequena recapitulação na aula de hoje. Então, tem vários jeitos de construir medida, usando o teorema de Ries, e tem umas abordagens mais algébricas, que é o que a gente vai fazer nesse curso, usando o teorema de Carathéodore. Então, o que Carathéodore nos dá como teoria? Primeiro, a definição de medida exterior. Mu é dita medida exterior se, primeiro, mu tem que ser uma função das partes de E nos reais. Não tem que pegar um subconjunto qualquer de E e tem que ser capaz de dar uma atribuição de medida a ele. Segunda coisa, mu do conjunto vazio deveria a princípio ser zero. Mu tem que ser monótono no sentido que se A está contido em B, então mu de A deve ser menor ou igual a mu de B. E finalmente, uma subaditividade que nos diz que mu de uma união enumerável de BIs deve ser menor ou igual à soma da mu de BI. Então isso é uma definição muito parecida com a definição de medida, mas observem que a gente não pede a subaditividade exata, que seria a igualdade entre esses dois lados para conjuntos disjuntos. Só pede uma desigualdade. E a vantagem dessa medida exterior é que às vezes é mais fácil construir uma medida exterior do que uma medida. Em compensação, depois que a gente tem uma medida exterior, a gente consegue, usando o teorema de Carathéodore, ir para uma medida de maneira razoavelmente fácil. Então é isso que a gente vai relembrar antes de mergulhar na prova do teorema de Prohorov. Então, a gente quer ver qual que é
a sigma-álgebra, onde a gente pode tentar construir uma medida. A gente já tem uma medida exterior, a gente queria definir uma medida. Então a gente vai definir essa sigma-álgebra associada, que é o conjunto de todos os M, tais que, para todo L, desculpa, a medida de L pode ser escrita como a medida de L interseção M mais a medida de L interseção M complemento. Então, de certa forma, o que a gente está falando é que M vai ser considerável do mensurável, segundo Moore, se ele for um conjunto bom para partir outros conjuntos. A gente já sabe que a desigualdade, nesse sentido, vale pela subaditividade de Moore, por ser uma medida exterior. E a gente gostaria de falar que a igualdade vale, ou que a desigualdade no outro sentido vale. Tem gente que define essa medida assim também, equivalente. E M vai ser considerado um bom conjunto se ele partir bem a medida de L. Por exemplo, no caso da medida de Lebesgue, um semi-espaço, por exemplo, parece um bom conjunto. Partir um conjunto do lado esquerdo e do lado direito, a medida vai continuar aditiva. Agora, se M for um conjunto muito esquisito, definido usando, sei lá, axioma da escolha, de maneira meio maliciosa, talvez ele não satisfaça isso para todos os L's. Então essa definição, que é bastante simples, e depois que você tem essa definição, até o próprio resultado não é tão difícil de provar, mas ela é a grande sacada, definir os conjuntos mensuráveis como esses que podem partir quaisquer conjuntos, mantendo essa igualdade. E o que o teorema de Carat-Theodore afirma é que se mu é uma medida exterior, então, primeiro, essa essa família de conjuntos AMU é uma sigma-álgebra. E segundo, mu, quando restrita a essa família, é uma medida. Não só uma medida exterior. Por que esse teorema é tão importante? Porque é mais fácil construir medidas exteriores do que construir medidas. Tem que provar menos coisa. E depois que você construiu, você ganha uma medida de graça. A única coisa importante é mostrar a riqueza de AMU. Se AMU fosse só o vazio e espaço todo, AMU seria uma sigma-álgebra. O fato de que mu restrito a AMU é uma medida praticamente uma trivialidade, quando o AMU é tão simples. Então é importante a gente tentar provar a não trivialidade de AMU para obter uma medida interessante do teorema de Carat-Theodore. A gente não vai provar que AMU é uma sigma-álgebra. Essa é uma prova mais elaborada, mas a gente vai mostrar só para relembrar que mu restrito a AMU é uma medida. E a gente vai usar que AMU é uma sigma-álgebra nessa prova. O que a gente tem que mostrar? Primeiro, para mostrar que algo é uma medida, tem que mostrar que mu de zero, de vazio, é igual a zero. Isso é claro. É óbvio também que vazio está aqui, mas a gente está assumindo que a mu é uma sigma-álgebra, então a gente já sabe que a mu contém vazio. A gente tem que mostrar que a medida do complemento, a gente tem que mostrar que o complemento está aqui também, isso é fácil de ver por causa da simetria disso daqui. E a única coisa que a gente tem que mostrar agora é que mu restrita a mu é sigma aditivo. Então vamos ver isso, o que significa. Tome AI em AMU uma família disjunta. Certo? E agora a gente vai tentar mostrar que mu da união infinita de AI é igual à soma de mu de AI. Essa é a
sigma aditividade, que caracteriza uma medida. Para a gente fazer isso, a gente vai começar... Óbvio que esse lado da desigualdade já está ok, porque faz parte da definição de mu ser uma medida exterior. E agora a gente vai mostrar isso daqui, começando com uniões finitas. Então, primeiro, se a gente tiver uma união que só tem um elemento, mu de A1 é obviamente maior ou igual a mu de A1. Essa parte está ok. Agora vamos tentar ver que mu de A da união finita de 1 até n de AI é maior ou igual a soma finita de mu de AI. E observa que a gente está provando por indução, então a gente pode supor que isso é verdade para n-1 na hora de provar para n. Então vamos analisar o que acontece para n. E antes de começar isso daqui, a gente vai usar a propriedade de que a n pertence a AMU. Então, se a n pertence a AMU, isso daqui, esse é um conjunto L qualquer, isso daqui é maior ou igual a mu da união, certo? Até n, interseção a n, mais mu dessa mesma união, interseção a n complemento. O que é essa interseção? Quando a gente tem uma união intersecta um dos elementos, daí é o próprio elemento. E quando a gente intersecta o complemento, por fato dessa união ser uma união disjunta, todas as coisas que foram unidas até n-1 não intersectam esse, e o que está no n-1, o que está no n aqui é exatamente disjunto do complemento de AN também. Isso aqui dá mu da união de AI. Desculpa, até n-1. Que a gente sabe, por hipótese de indução, que é maior ou igual a essa soma, mais o último termo da soma até n de mu de AI. Então a gente acabou de mostrar que a união finita é maior ou igual, a medida da união finita é maior ou igual à soma das medidas. Por que isso vale para infinita? Mu da união infinita de AI é por monotonicidade maior ou igual a mu da união finita, que é maior ou igual à soma finita de mu de AI. Isso daqui converge, quando n vai para infinito, para a soma infinita. Então, como a desigualdade vale para todo n, a desigualdade vale no limite. Então, a gente acabou de mostrar que mu é uma medida de fato. A gente só não mostrou ainda que a mu é uma sigma álgebra. A gente não vai mostrar isso, o curso não é um curso de medida, né? Espero que você já tenha visto, é só uma tentativa de relembrar o conteúdo. Mas o que a gente vai fazer na próxima aula é relembrar a definição de medida exterior, relembrar o teorema de Kara-Teodori, relembrar a definição de rigidez e o teorema de Prohorov e provar o teorema de Prohorov, usando todos os ingredientes que a gente precisa. Até a próxima aula.